Oi, turma. Hoje, na verdade, eu vou tentar fazer uns vídeos para vocês com o material que eu tenho aqui no meu computador, que eu montei. Então, eu vou tentar elaborar alguns vídeos explicando aqui esses conteúdos, tá bom? No terceiro ano, nós iremos estudar os seres vivos, tá? Perceberam isso? Nós começamos lá com algumas regras de nomenclatura científica, tá? Classificação dos seres vivos. Estudamos os vírus também. Vocês perceberam que os vírus não se encaixam em nenhum reino dos seres vivos hoje conhecidos, né? E a partir de agora nós iremos estudar esses reinos, tá? São 5 reinos, né? E nós iremos começar com o reino Monera, tá? Que é o reino das bactérias. Nós iremos ver algumas características sobre esse reino, sobre as bactérias e o seu modo de vida, tá bom? Como é que elas se organizam no ambiente. Então, continuando aqui esse material que eu tenho. Antes de a gente partir para suas características gerais, eu coloquei algumas curiosidades sobre as bactérias aqui nesse slide, para a gente, só questão de curiosidade mesmo. Aqui começando, existem mais bactérias no nosso corpo do que nossas próprias células, tá? Existem cerca de 3 a 10 vezes mais bactérias do que nossas próprias células vivendo no nosso corpo. Mas não se preocupem, tá? As bactérias, a grande maioria delas são benéficas para o ser humano, tá? E para o ambiente. Cerca de 95% das bactérias elas vão ser benéficas, né? Ou não vão causar dano algum para o ser humano ou para o ambiente. Tá? Então, isso aqui é uma outra informação bem curiosa sobre esses organismos, tá? Que muitas pessoas têm medo, mas a maioria das bactérias são nossas amigas na realidade. Tá? Uma outra curiosidade sobre as bactérias eu relacionei com o aquecimento global, né? Os cientistas acreditam que o aquecimento global possa trazer algumas bactérias antigas, algumas espécies antigas de bactérias, e estas serem perigosas para o ser humano. Mas como assim, né? Como assim, professor, que isso pode acontecer, né? Na realidade, com a quantidade de gelo diminuindo, principalmente na Sibéria, né? Alguns cadáveres antigos, tá, da última era do gelo podem ficar descongelados, e nesses cadáveres podem existir alguns esporos de bactérias que são altamente resistentes, tá? Eles ficam inertes durante muitos anos, muito tempo mesmo, e podem essas bactérias voltarem à vida, e essas bactérias serem perigosas para o ser humano, causando doenças aí que a gente nem conhece ainda. Então essa aí é uma das consequências do aquecimento global, tá? Do agravamento, aliás, tá? Do aquecimento global. Ele pode causar aí o surgimento de novas espécies de bactérias, tá? Que não existiam, tá? Que possam voltar a existir, tá? Aqui eu coloquei uma figurinha do antibiótico, tá? Essa aqui é interessante a gente saber, tá? Que o antibiótico hoje ele está sendo usado de maneira até irresponsável pelas pessoas. As pessoas estão usando antibiótico desnecessariamente, em muitos casos, tá? Tomando remédio sem necessidade. E isso pode causar uma mutação muito grave, tá? Muito perigosa em algumas bactérias. E elas podem se transformar em superbactérias, tá? Isso aqui eu vou explicar mais para frente como que isso pode acontecer, tá? Como que as superbactérias podem aparecer aí no ambiente e serem muito perigosas para o ser humano, tá? Para os animais em si, tá, ok? Então, isso aqui são algumas curiosidades sobre o reino Monera, né? O reino das bactérias. E agora vamos ver algumas características gerais deste reino, tá? Começando aqui, tá? As bactérias e as cianobactérias são os representantes deste reino. As cianobactérias são as bactérias fotossintetizantes, tá? São as bactérias autótrofas, são aquelas bactérias capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Então existem algumas cianobactérias aí, algumas bactérias fotossintetizantes que realizam aí a produção do seu próprio alimento. As bactérias, aliás, os indivíduos do reino Monera, todos eles são unicelulares, tá? São formados por uma única célula. E muitas vivem em colônias, tá? Muitas ficam unidas umas às outras, tá? Formando colônias, mas elas são unicelulares, tá? Cada indivíduo é unicelular ali, mas eles podem formar colônias. Uma outra característica sobre o reino Monera é que todos os indivíduos desse reino são procariontes. Existem as células eucariontes
e as células procariontes. Aqui os indivíduos do reino Monera são procariontes. Aliás, são os únicos indivíduos procariontes aí dentre os reinos dos seres vivos. Então a gente só vai encontrar seres procariontes no reino Monera. E quem são esses? E como que a gente caracteriza uma célula procarionte? É uma célula muito primitiva, tá? Ela não vai possuir núcleo organizado, tá? Ela não vai ter ali um núcleo delimitado por uma membrana, onde dentro desse núcleo vai ter o DNA. Então essas bactérias não vão ter essa estrutura, tá? Ela não vai ter a carioteca, que é essa membrana nuclear aí que vai separar o DNA do citoplasma. No caso das procariontes, ela não tem esse núcleo. Então aqui eu tenho uma figura bem simplificada de uma bactéria, tá? De uma célula procarionte. E vocês observem que não tem nenhum núcleo aqui, separando o DNA do citoplasma. Tá? Então aqui são as duas primeiras características, unicelulares e procariontes. Mais características sobre o reino Monera. A maioria das bactérias apresenta uma parede celular chamada de peptidoglicano. Tá? Essa palavra aqui é esquisita, tá? Peptidoglicano. É uma substância formada por proteínas e glicídios, tá? Proteínas e carboidratos. Então essa estrutura aqui forma a parede celular das bactérias. É importante a gente sempre lembrar, né? Saber que as plantas, as células vegetais também possuem uma parede celular, só que ela é formada de celulose, tá? Celulose, o carboidrato lá das plantas. E nos fungos também a gente vai encontrar ali uma parede celular, só que também é formada por um outro carboidrato que é a quitina, tá? Que é aquela mesma estrutura que a gente encontra na carapaça dos camarões, por exemplo, tá? Aquela casquinha lá. Então aquilo ali é quitina, a gente vai encontrar a parede celular nos fungos. Mas aqui nas bactérias, a parede celular é chamada de peptidoglicano, tá? Proteínas mais glicídios, mais carboidratos. Isso aqui é uma outra característica importante. No citoplasma das bactérias encontra-se o DNA, como eu falei ainda há pouco, é uma célula procarionte, tá? Os ribossomos, que é a única organela presente no citoplasma desses indivíduos, que vão ter a função de produzir proteína. Tá? Então a função dos ribossomos, que a gente sabe, né, é produção de proteínas, síntese proteica. Além dessas duas substâncias, tá, o DNA e o ribossomo, nós vamos encontrar dentro do citoplasma das bactérias também pedaços de DNA. Esses pedaços de DNA são chamados de plasmídios. Quando chegar lá na reprodução, eu vou explicar a importância desses plasmídios aqui para as bactérias, tá? Qual é a importância dele no momento da reprodução, a gente vai entender direitinho mais adiante. Muitas bactérias apresentam flagelos também, tá? Flagelos são esses mais alongados aqui. E outras vão apresentar fibras, que vão lembrar cílios, tá? Lembram muito cílios, pequenos, como se fossem pequenos pelos, tá? Mas são cílios, tá? São mais curtos que os flagelos, tá? Então são cílios, também chamados de fibras. Então aqui temos uma organização bem simples de uma bactéria, tá? O DNA, isso aqui são fragmentos, são os plasmídios. Aí temos os ribossomos, flagelo, as fibras, tá? Então isso aí são as características básicas aí de uma bactéria. Aqui mais uma informação, tá? Só para a gente entender, ter ideia aqui do peptidoglicano, que ele aparece aqui, tá? O peptidoglicano. Então ele está aqui aparecendo. A camada é a parede celular desta célula. Avançando, mais algumas características. As bactérias são muito pequenas, são microscópicas, tá? Em geral 1 micrômetro, tá? Então você pega aí 1 milímetro, tem 1 milímetro, divide por 1000, vai dar 1 micrômetro. Elas podem ser encontradas tanto no ar, na terra, na água, nos organismos como parasitas, tá? Muitas vão ter vida livre, tá? Mas outras são parasitas, vão causar danos aí aos indivíduos, inclusive o homem, tá? Vão causar doenças aí que podem ser fatais ao homem, porque vão secretar toxinas e vão aí danificar os tecidos dos órgãos, tá bem? Então isso aqui são as bactérias, tá? Algumas características delas. Aqui nós temos aqui uma bactéria parasita, tá? Está parasitando aqui algum tecido aqui, se multiplicando. E aqui tem uma bactéria de vida livre, tá? Flagelada e ciliada também. Tá? Então aqui são algumas características desse reino. Agora, sabendo algumas características, já sabendo as características desse reino, tá? As principais,
nós iremos falar agora sobre a forma das bactérias, como que elas são agrupadas. Então, analisando a forma e o arranjo dessas bactérias, temos as seguintes classificações, tá? Então, muita atenção aqui. Primeiramente, nós temos as bactérias chamadas de cocos, tá? As bactérias chamadas de cocos são bactérias em formato esférico ou oval, tá? Nós temos aqui como exemplo as bactérias do grupo dos Staphylococcus e Streptococcus. Dentro desse grupo dos cocos, eu tenho vários outros subgrupos, tá bom? Então, eu vou só falar rapidamente aqui para vocês. Nós temos aqui os Diplococcus, que são as bactérias formadas, são colônias de bactérias formadas por duas bactérias, duas cocos, né? Nós temos as tétrades, que são 4 cocos agrupados, tá? Aqui nós temos as tétrades, são 4 bactérias em formato cilíndrico agrupadas. Nós temos as sarcinas, que formam um cubo, tá? São 8, formam um cubo aqui. Nós temos os streptococcus, que vão formar uma estrutura parecida com um cordão, tá? Parece muito um cordão, streptococcus. Aqui não tem como se confundir. E por último, nós teremos os estafilococcus, que vão lembrar muito um cacho de uva, tá bom? Então, teremos os estafilococcus aqui. Então, esses aí são os subgrupos de bactérias dentro do grupo dos cocos, tá? Então, aí nós temos esse grupo. Em seguida, nós temos um outro grupo, o segundo grupo, que são os bacilos. Primeiro foi os cocos, agora temos os bacilos, que vão ter formato cilíndrico ou formato de bastão, bastonete, tá? Da onde vem o nome deles, que pode ser curto ou longo, tá? Dentro do grupo dos bacilos eu vou encontrar os diplobacilos, que são formados por dois, né? Dois diplobacilos, dois bacilos, aliás. Nós vamos encontrar os streptobacilos, que são vários bacilos ligados, formando também um cordão. Temos um outro tipo de bacilos, que são as paliçadas, tá, pessoal? Não é palhaçada, são paliçadas. São em zigue-zague, tá? Observem bem. Então, nós iremos encontrar bactérias que se organizam dessa maneira também. Então, todos eles aqui fazem parte do grupo dos bacilos, tá? Que é o segundo grupo das bactérias. O terceiro, nós teremos as bactérias espiraladas, tá? Em forma de espiral. Tá? Então, aqui dentro das espiraladas, eu vou encontrar também dois subgrupos. Os espirilos, que são bactérias em forma de espiral, que apresentam um corpo mais rígido, tá? Uma estrutura mais rígida, e se locomovem por ação dos flagelos, tá? Pela ajuda dos flagelos. E o segundo grupo são os espiroquetas, tá? Um nome engraçadinho aí, tá? Espiroquetas, que são as bactérias em forma de espiral, que são mais flexíveis e vão conseguir se locomover através das contrações do seu citoplasma, tá? Lembrando muito uma minhoca. Só que ela é microscópica, tá, pessoal? Ela é microscópica, não dá para ver a olho nu. Então, isso aqui são os grupos dos espiralados, tá? Então, temos os espirilos e os espiroquetas dentro das bactérias espiraladas. Por fim, o quarto grupo, nós teremos os vibriões, tá? Que vão ter formato parecido com uma vírgula, tá? Então, lembra muito uma vírgula, isso aqui são os vibriões, tá, ok? Então, além desses 4 grupos que eu falei para vocês ainda há pouco, que são os cocos, os bacilos, as espiraladas e os vibriões, nós teremos um quinto grupo que é chamado de cocobacilos, que na realidade é um grupo que está no metade do caminho entre cocos e bacilos, tá? Então aqui eu vou encontrar como se fosse um bacilos cheinho, tá? Arredondado. Então a gente chama ele de cocobacilos, que está entre transição entre os cocos e os bacilos, tá? Então tem esse quinto grupo aqui também, que é menos falado, tá, ok? Então isso aqui é a primeira parte da nossa aula, tá? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao reino Monera.